infectologista do Hospital Giseuda Trigueiro. Ficou bastante assunto ontem pendente, né? A gente começou aqui a entrevista, não deu tempo de foi uma aula, inclusive, viu? Muita gente elogiou, viu, doutor Alberto? Muita gente gostando da entrevista. Pode subir a entrevista aí no lado. Eu até registrei aqui no YouTube, né? Eu tinha muitos elogios, é por isso que a gente decidiu concluir a entrevista hoje. A turma do YouTube aí que tá nos assistindo, pode mandar sua pergunta, que já a gente faz aí aqui. No grupo da família, chama a tia do Zap. Compartilha aí, chama todo mundo para assistir. Para deixar vai ser outra aula hoje. Fez ontem que a gente ficou tão impressionado. O doutor Roberto, se apresente, diga o seu local de fala, onde a senhora atua, como pesquisa lá na Universidade Federal. Boa noite a todos, eu agradeço o convite mais uma vez. Eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou médica infectologista com título de especialização pela Sociedade Brasileira de Infectologia e tenho minha atuação no Hospital Giseuda Trigueiro, onde eu estou responsável pelo serviço de controle de infecção hospitalar e trabalho também no ambulatório de doenças infecciosas. No Hospital Onofre Lopes eu trabalho na UTI adulto e no serviço iniciado do quarto andar, que a gente atende os pacientes COVID, e trabalho com pesquisa em bactérias multiresistentes, infecção hospitalar relacionada a micro-organismos multiresistentes. E está na sala de aula no curso de medicina? Não sou professora da UFRN, não faço parte. São grandes colegas, pessoas de muito carinho e estima, e estão lá comigo direto. São meus chefes e parceiros no Giseuda e no Onofre. Para a turma que não assistiu ontem o programa, né? A gente ontem falou muito aqui de tratamento precoce, dos medicamentos, das polêmicas envolvendo tratamento precoce. Não vamos retomar esse assunto, né? Quem não assistiu, acesse youtube.com/98FM Natal, que tá lá o programa disponível. É só adiantar um pouquinho que começa lá a entrevista. E dá para assistir a entrevista inteira de ontem, que foi muito boa realmente e muito elogiada aqui a doutora Alberto. Então vamos tentar seguir mais ou menos de onde a gente parou ontem. E faltou ontem a gente falar de um tema super importante, aliás, que é a questão das vacinas, né, doutora Roberto? Essas vacinas que estão aí, né? A gente está usando aqui no Brasil a Coronavac e a de Oxford AstraZeneca. São confiáveis? Vamos começar então do mesmo jeito que a gente falou ontem sobre a questão da evidência científica, para explicar às pessoas como é feito os estudos, né, em relação às vacinas, essa nova plataforma que eles estão colocando e como é que isso tudo surgiu. Ontem a gente fez um apanhado histórico de Jenner, né, da Oxford University, a casa dele se tornou o centro de pesquisa que hoje é a Oxford, em relação à pesquisa de vacinas. Todo estudo envolvendo vacinas, ele tem no mínimo 4 fases, na verdade 5, mas a gente tem estudos pré-clínicos, que são os estudos em modelo animal, onde a gente tem uma aplicabilidade primeiro, na verdade, in vitro, onde você tem uma plausibilidade biológica de como aquele organismo, né, vai atuar dentro de cultura de células, então isso é a fase in vitro. Depois a gente tem uma fase de modelo em animais, e só então nós começamos a fazer os testes com primatas não humanos e humanos, que são as chamadas fase 1, 2 e 3, e a 4. A fase 1 é uma fase inicial, onde a gente primeiro avalia segurança e imunorreatogenicidade. O que é que isso quer dizer? Na primeira fase nós pegamos indivíduos que vão ser desafiados com ou o placebo ou a vacina, no caso do estudo de vacinas, e eles têm um pequeno grupo, não é um grupo tão grande, não passa nem de centenas de indivíduos, e a gente vai observar nesse período de tempo qual é a melhor estratégia em termos de dose, quantidade de partículas virais que necessariamente vão ser suficientes tanto para elencar uma resposta do sistema imunológico produzindo anticorpos, ou se vão levar a algum evento grave. Então, esses primeiros estudos são para avaliar a segurança e essa imunorreatogenicidade. Com relação a estudos de fase 2, a gente amplia um pouco mais o N, o número da amostra, e aí a gente tem uma média de 1.000, 5.000 pacientes, em que a gente faz esse mesmo estudo e acompanha por um tempo maior para ver exatamente a questão da segurança em um pouco mais de tempo e eficácia. Mas essa eficácia ela não é totalmente ainda observável com um N muito robusto, o número de pacientes, e é necessário uma terceira fase, em que aí a gente tem centenas de milhares de pacientes e que são desafiados tanto com placebo como com a vacina, para avaliar então quanto desses pacientes vão aí sim não desenvolver nem a doença
ou a doença numa forma leve. Porque é muito importante que a gente explique às pessoas que toda a estrutura e o pensamento de uma vacina não necessariamente quer dizer que você não vá adoecer. Ela não previne a infecção, na maior parte das vezes. Infecção como entrar em contato com um micro-organismo externo que vai elicitar o seu sistema imunológico, a nossa alfândega, de produzir anticorpos. Então, as vacinas, elas são desenvolvidas em plataformas que podem ser vírus mortos, pedacinhos dos vírus, que são as proteínas, e, mais recentemente, organismos geneticamente modificados, que envolvem o material genético dos vírus já misturado numa quimera, aquele, né, ser mitológico que tem uma mistura de vários animais, mas enfim, é um pedaço de DNA de um vírus no caso da Oxford, de um adenovírus de chimpanzés, que ele foi nocauteado, o termo é realmente esse, ele teve um nocaute no gene que leva a ele se replicar, então ele é um vírus inativo, ele não age, e ali, não é que seja um vírus nativo, ele é um material genético silencioso. O adenovírus do chimpanzé, ele vai fazer uma molécula híbrida com o RNA, né, o material genético do SARS-CoV-2. E aí essa molécula entra no organismo e promove, então, uma resposta de produção da proteína do vírus. Porque o vírus, na verdade, ele é muito egoísta e preguiçoso. Ele só quer unicamente se multiplicar. E ele só se multiplica dentro da célula. Por isso que é dito que é um micro-organismo intracelular obrigatório. Então, quando eu pego esse WhatsApp, que é o RNA mensageiro do vírus SARS-CoV-2, para produzir a proteína spike, aquela espícula que tem na proteína bem externa do vírus, que se comunica com a nossa célula humana no receptor ACE2, essa proteína vai ser formada dentro do nosso corpo, mas a partir de uma ordem do RNA viral, que não vai causar doença, mas vai produzir essa proteína, e essa proteína vai estimular os nossos linfócitos para que eles aprendam, quando entrarem em contato com o vírus na vida real, a reconhecer mais rapidamente e, nesse meio tempo, produzir os anticorpos, que são as células de memória, para quando eu tiver a infecção de forma natural, adquirida, eu produzo os anticorpos mais rápido. Então, o objetivo de uma vacina não necessariamente não é se evitar uma infecção. Por isso a gente não deve ficar tão frustrado porque eu tive a sorologia positiva depois que tomei a vacina, que ainda é uma dúvida que a gente recebe muito, mas como é que eu vou saber se eu tive uma sorologia positiva pela vacina ou pela doença? Então existe aí uma pegadinha, que é um anticorpo que a gente mede, que são dois. Tem um anticorpo contra essa proteína spike, que eu comentei, que é a que todas essas vacinas estão buscando, porque é a que gera mais resposta imunológica do sistema imunológico. E existe uma outra proteína, que é a do nucleocapsídeo, da cápsula externa do vírus, e essa sim eu poderia diferenciar se eu tenho anticorpos do nucleocapsídeo, seria por infecção natural, e não a da proteína spike, que seria tanto da infecção natural como da vacina. Doutora, uma dúvida que eu tinha. Quando eu estava lendo o material de uma das vacinas, ela diz que o vírus se instala, né? A gente só vai aparecer Covid-19 se você fizer um PCR e você tá com ele, mas não teria sintomas. É isso mesmo que acontece? Com a vacina? Não, é exatamente isso que eu quero dizer. As pessoas não devem se preocupar, e nem, muito pelo contrário, não é nem objetivo agora da gente ficar medindo sorologia depois da vacina. Isso é feito dentro dos estudos clínicos, na fase 3. Recentemente, a gente inclusive participou aqui no nosso grupo de pesquisadores da UFRN, Dr. Kleber Luz, doutora Eveline Pípolo. Eles, dentro do grupo de pesquisa do CPCLIN, eles fizeram estudos da Oxford. Então, recentemente, eles abriram o duplo cego para saber quem recebeu o placebo, quem recebeu a vacina. E durante o estudo é visto exatamente esses anticorpos para saber quem foi desafiado com a vacina, se teve ou não a doença ou se teve a soroconversão. O que eu queria esclarecer é justamente isso, porque ficou se dizendo que quem tomou a vacina, o vírus nem se instala no organismo. Mas não necessariamente, provavelmente o vírus vai se instalar e não vai se manifestar. É isso que eu quero dizer. A vacina não é um campo de força. Ela é um meio de estimular
um training, a gente faz um immune training. Toda vacina é um treino de imunidade. Eu estou desafiando o organismo a reconhecer aquela estrutura e, como um mapa, eu estou dando um mapa e você vai aprendendo o caminho para se virar. Então, assim, não vem de graça. E aí eu posso entrar em contato com o vírus SARS-CoV-2, desenvolver infecção, mas não doença. Doença é sintoma, vamos lembrar. Então, nessa fase 3, fase 4, aliás, fase 3, a gente verifica, mesmo no cego, né? Você não sabe quem tomou placebo, quem tomou vacina, e toda semana o paciente é avaliado com ligações, com encontros, para ver se teve sintoma, se teve reação adversa, o que é que ele apresentou, e se teve sintomas que podem sugerir uma infecção, ele já vai correr para fazer o PCR, porque o SWAB, que vai detectar o RNA viral do SARS-CoV, indica infecção, não é vacina. Ela não é capaz de produzir doença. A vacina nunca produz a doença SARS-CoV-2. Ela produz anticorpos e você pode ter uma reação leve, como a exemplo da influenza, que a gente toma todo ano, e pode ter coriza, lacrimejamento, um pouco de dor no corpo, mialgia, né? Essa dor muscular, dor de cabeça, que alguns referem como se fosse uma ressaquinha leve. Doutora, muita pergunta no YouTube já, hein, gente? Pode mandar sua pergunta pra gente. Vamos tentar aqui no decorrer do tempo fazer, né, as perguntas. O Danilo Augusto, meu xará aqui, boa noite. A vacina serve para quem está internado em estado grave com Covid? Não. Vamos lembrar, vacina, não gente, é um método de prevenção. Aquilo que a gente comentou ontem, tratamento precoce, profilaxia, prevenção. Existem medidas de prevenção não farmacológicas, medidas de prevenção farmacológicas, profilaxia e tratamento. Vamos lá. Medidas de prevenção não farmacológicas, distanciamento de 2 metros, máscara, álcool. Essas medidas que a gente modifica no ambiente como métodos de barreira e impede que eu entre em contato com o vírus. Olhar dos 2 lados da rua para não ser atropelado. E as medidas farmacológicas preventivas são vacinas que você toma para produzir os anticorpos contra a doença. Então eu estou agindo um passo antes. Se o paciente está doente com a doença ativa, ele não necessariamente vai tomar a vacina, ele já vai produzir os anticorpos, a menos que ele tenha uma doença grave chamada gama-globulinemia, ausência de globulinas, que são os anticorpos. Existe isso, infelizmente, aquela famosa menino bolha, tem os livros, né, os filmes sobre a pessoa que não tem nenhum tipo de anticorpo. Mas, se eu estou doente, ativamente pelo SARS-CoV, é dito, inclusive, nas bulas que você não pode tomar imediatamente a vacina. Você tem que estar esperando um tempo. E é essa pergunta que a gente ainda não tem claro quanto tempo. Mas, em média, eles dizem o tempo necessário para você resolver dos sintomas agudos. Porque em vacina, de uma maneira geral, não se deve aplicar vacina com doença infecciosa aguda ativa. Não quer dizer que a pessoa tendo febre, isso é um mito muito comum, né? Ter febre impede de tomar vacina. Em tese, não é uma contraindicação absoluta, mas você tem que ter um cuidado para observar se essa febre pode estar relacionada a um processo agudo, infeccioso, que poderia impedir ou atrapalhar a sua resposta imune, porque o organismo ia ficar confuso, né? Responder uma infecção natural ou responder um desafio artificial de vacina. Então é isso que a gente tem que entender. Não existe a indicação de fazer vacina para indivíduo agudamente doente. Do contrário, quem já teve Covid, é uma dúvida muito comum. Verdade. Posso tomar? É dito, e a gente sabe que foi pego soro de pacientes de 2014, 2016, que nunca entraram em contato, guardado em freezers, né, dos laboratórios de imunologia do mundo inteiro, do SARS-CoV-1, que quando entraram em contato com antígenos, proteínas do vírus do SARS-CoV-2, produziram resposta imune em célula. Então, eu peguei células, linfócitos guardados desses pacientes de 2016, 2014, fiz um mix dentro do vitro e coloquei pedaços de proteína do SARS-CoV-2. A pessoa que tinha tido infecção pelo SARS-CoV-1 produziu anticorpos cruzados contra o SARS-CoV-2. Por quê? Ele tem 80% de similaridade da spike proteína com o SARS-CoV-1. 80%. Por isso que se dizia, e ainda foi, enfim, muito discutido aí entre fake news ou não, que as crianças desenvolvem de uma forma mais frustra, porque eles estão ativamente sendo desafiadas nos primeiros 5 anos contra inúmeros vírus respiratórios, dentre eles adenovírus, coronavírus humanos,
porque a gente tem no mínimo 7 que não são de forma grave, que fazem só o resfriado comum, não fazem pneumonia, e por isso as crianças teriam essa reatividade cruzada e responderiam de uma forma mais amena. E onde é que eu ia chegar? Isso. Pode ser que as pessoas que tenham tido, e aí os últimos estudos de imunologia mostraram recentemente nos artigos, que nós produzimos anticorpos até 8 meses depois da infecção aguda. Então isso é um campo ainda em aberto. Nós não sabemos qual seria a desvantagem ou a vantagem de encaminhar a pessoa para não fazer. Na dúvida, em dúbio pro réu. Eles estão indicando que faça. Porque a gente tem que ter os dois raciocínios. Da mesma forma que pode existir uma reação cruzada entre o SARS-CoV-1 e o 2, das outras infecções prévias, a gente está diante de uma cepa nova, mutagênica, que teve novamente escape, surgimento, devido a uma terapia com plasma, soro, que é exatamente um anticorpo natural produzido de doentes que estavam convalescentes, melhorando, doaram esse soro e ele foi purificado e dado para pacientes com quadro grave em UTI. E isso aconteceu em Manaus. É isso que precisa ser dito. O que está acontecendo de forma disseminada mais rápida em Manaus se deve a essas linhagens e, claro, com toda a questão da dificuldade, da falha do sistema, de todo esse colapso, da corrupção, mas biologicamente, epidemiologicamente, o que a gente sabe é que existe uma cepa mutante que escapou, haja vista essa terapia com plasma convalescente, infelizmente. Quer dizer que a terapia com plasma acabou produzindo a mutação do vírus, que é mais ligeiro? Não diria produzindo, mas selecionou. Certo, perfeito. Antibiótico com bactérias resistentes, mas selecionou cepas do vírus mutante. A ideia é que a gente tente empreender uma vacinação de forma efetiva, aproveitando o nosso Programa Nacional de Imunização, que tem mais de 75 anos, que a gente tem logística, que temos mais de centenas de salas de vacinas, porque a gente tem essa capilaridade do SUS. Vamos lembrar que na China, vocês têm ideia de quantas doses por 100 pessoas eles já têm? Porque você fica imaginando, são bilhões, né? 1,5 bilhão Mas de eles pessoas. têm aí 5, 6, né, vacinas em desenvolvimento. E eu lembro que na China, e assim como a Rússia, a fase 3, essa fase que nós agora terminamos, a fase 4 é o estudo de vida real. Nós agora estamos entrando na fase 4, que normalmente levaria 5, 10 anos para acontecer e que eles espremeram em 10 meses. Sem o prejuízo da segurança, porque eles tiveram os mesmos ritos de passagem para analisar entre esses meses todos esses fatores relacionados à segurança e eficácia. O que houve? Em vez de eu ficar esperando só in vitro, só em animal e só em humano, numa sequência unidirecional, eles fizeram um mix. A COVAX, né, essa grande plataforma e uma organização de diversas empresas gigantes farmacêuticas com a Melinda Bill Gates e o Wellcome Trust e vários desses órgãos internacionais patrocinados pelo FMI, ou aliás, pelo Banco Mundial, eles começaram essa iniciativa em 2016, baseado na pandemia do Ebola. Então, se você botar na internet, existe um vídeo de 2016 que mostra exatamente isso. E se o mundo fosse acometido por uma pandemia de um vírus que escapou de um morcego? É assustador como ele é um vídeo muito atual. Você vê, eu me esqueci agora do termozinho, mas é CEPI, a sigla em inglês CEPI, e ele tem um hashtagzinho com relação ao termo que depois eu vou lembrar e dizer, mas se vocês buscarem esse vídeo, ele mostra a trajetória completamente do coronavírus. Isso foi feito em 2016, pensando numa estratégia de, a gente conviveu com 100 mil mortos pela ebola que não deveria ter acontecido. Os países não estavam preparados para, de forma logística, regulação sanitária internacional, de evitar fronteiras, de impedir uma pandemia. Nós estivemos na iminência de uma pandemia pela ebola. Como é que vamos nos preparar com vacinas em curto prazo? Então, eles começaram desde 2016, a Shadox, a Oxford, foi uma que há muito tempo vem estudando essa tecnologia de modificar um vírus do chimpanzé para poder fazer uma plataforma bem mais versátil e flexível, porque eu tenho ali um encaixe, como se eu apenas modificasse um Lego, uma pecinha, e ali encaixasse qualquer um dos componentes de material genético dos vírus que eu quero produzir. E aí, isso foi um desafio
e um grande avanço científico que permitiu que em meses você tivesse o desenvolvimento de vacinas que levassem anos. Doutora, o Eider Reis perguntando aqui qual das duas vacinas tem mais eficácia e maior segurança em humanos? A Coronavac ou a de Oxford, né? As duas vacinas, imagina. Tudo que eu vou falar aqui, eu só posso me referir a Oxford, porque tudo que nós comentamos ontem sobre a questão de evidência, do que é ciência, novamente, eu tenho que referir um termo importante para explicar essa pergunta que me fizeram sobre o valor de P. P é a significância estatística. Alguém tem uma moeda? Tem. Se você pegar essa moeda e virar ela jogando... Danilo é mão de vaca. É seguro. Se eu disser que você vai jogar ela para cima 100 vezes, 200 vezes, e eu disser que ela vai dar 50 vezes cara e 150 coroa, quanto você me diria que isso é apenas sorte minha de acertar, ou eu desenvolvi um algoritmo na minha cabeça e sei exatamente por que vai dar isso? Isso significa que eu tenho um valor na estatística para me mostrar quanto um estudo é ao acaso, aquela história do Jenner, pegou a criança, inoculou uma única vez e deu certo. Mas não, ele teve 2 anos que repetia esse, né, e corrigindo a data, foi 1796 a 1798, que a Royal Academy de Londres permitiu ele fazer esse método de variolização. Então, o valor de P é a significância estatística. Para eu dizer que um estudo é verdadeiramente científico de fato e que aquele meu experimento é devido à hipótese que eu criei, eu dei a vacina e ela é eficaz, isso, os eventos, eles têm que ocorrer com um P menor do que 0,05, 5%. E no caso da de Oxford, isso foi verificado. Principalmente porque ela conseguiu, com tempo e número de pacientes avaliados suficiente, analisar o subgrupo de idosos. Então, no subgrupo tanto de idosos como de adultos jovens, que ele tem um subgrupo de 18 a 55 anos e outro maior do que 55 anos, ele viu que, independente do número de doses, ele observava, e principalmente naquela dose que eu falei, 0,5, 1 ml, a quantidade de vírus, independente do subgrupo da idade, todos desenvolviam anticorpos após a segunda dose, com uma eficácia de 78%, a de Oxford. Na da Coronavac, em que pese todo o esforço brasileiro e que todos digam que a ciência venceu e a gente está muito feliz, claro, porque o Instituto Butantan é realmente um órgão que envolve muito tempo de pesquisa, estuda soro, a gente lembra de Vital Brasil, que foi quem desenvolveu os soros antiofídicos, o soro para raiva, cavalos, né, que eles têm lá toda essa produção e estão desenvolvendo até tecnologia de soro para a Covid, que a gente questiona por conta dessa mutação. Não há estudos publicados de fase 3 até o momento para a Coronavac. Então, o Ministério da Saúde teve que ter uma forma não convencional de acelerar essa ação de autorização de uso emergencial. Porque o correto, o rito corrido pela União Europeia, seja pela União, pelo órgão do Reino Unido e pelo FDA americano, é esperar a fase 3, com publicação em revista científica revisada por pares e de forma que a sua eficácia seja maior do que 50% de adquirir a doença na forma leve. Não quer dizer que você não se infecte. Enfim, não podemos dizer isso com robustez de dados para dar a Coronavac, porque ela não teve o N suficiente. O grupo estudado de idosos, você vai ver na bula, ele fala especificamente isso com a transparência que tem que ser dada, que o grupo ainda é pequeno e por isso o valor de P foi 0,49. Então eu não posso dizer com toda essa certeza, mas é bem real e de uma forma geral se espera que você tenha essa eficácia. E se me perguntarem, mas doutoras, como é que a gente vai liberar uma vacina que não tem? O Ministério tem que escolher. E naquela guerra de geopolítica, a Índia não manda, Oxford não manda, Coronavac está aí, aprova ou não aprova, a China está ali. Se você estiver numa chuva muito torrencial e com raios e trovões e você só tiver o ambiente ermo para você ir para sua casa e você poder parar numa marquise, não ideal, mas é um local onde você pode ter segurança de ficar ali até a chuva passar e o ambiente melhorar e você ter uma perspectiva melhor, eu diria que a vacina, nesse momento,
com as evidências que a gente tem, é a Marquise. Porque estar na chuva para se molhar é ter a chance de adquirir o coronavírus e, principalmente se você for do grupo de risco, uma chance de morrer com 40%. É isso aí, 6h57 já, o tempo passando voando aqui quando a gente tem umas entrevistas. Vamos pro nosso intervalo aí do adiamento da Voz do Brasil. Antes aí do intervalo, lembrar, quem tá mandando pergunta aí pelo YouTube, né, pode continuar mandando. A gente vai inclusive no intervalo continuar ao vivo aqui com vocês. Tá bombando, viu, doutora, no YouTube aqui, muita gente online, muita gente mandando perguntas. Já acho que não vai dar nem tempo de eu fazer todas as perguntas do YouTube, mas vamos tentar fazer, viu, na volta do intervalo, gente. São 6h58. A gente vai continuar a nossa entrevista aqui depois do intervalo com a doutora Roberta Lacerda, lá do Hospital Giselda Trigueiro. Vamos pro intervalo, a gente volta em 1 minutinho. De acordo com a lei número 13.644/18 de flexibilidade. Estamos ao vivo pelo YouTube, hein? Estamos ao vivo no YouTube, a turma do YouTube aqui, gente. Continua mandando sua pergunta pra gente. Não sei se vai dar tempo aqui, tem muita pergunta que a turma fazendo. Vai ganhando tempo. Doutora, eu fiz minha sorologia após a doença e deu alta. E fiz depois de 6 meses, baixou. Quando eu for tomar a vacina, a minha imunidade aumenta? Foi a Luciana Maia que perguntou. Isso, ela aí está descrevendo que talvez seja o que a gente chama de efeito booster, efeito reforço, né? A gente ainda não sabe, Luciana. Como eu estou dizendo, vai ser necessário. Vai ser na prática. Na fase 4 são os estudos de vida real. Então agora com o uso comercial é que a gente tem chance de ver as raríssimas reações adversas que possam ocorrer, que é muito raro mesmo, menos de 0,1%, né, de chance. E essas questões aí de saber por quanto tempo essa imunidade vai ser duradoura, temporária e quantas doses de reforço ou não vão ser necessárias. Vamos aprender na prática. Isso. O Hudson aqui está dizendo que a primeira pergunta não teve resposta. A primeira pergunta foi se o grupo de risco deveria tomar vacina, não foi isso? 30 segundos. A doutora respondeu que deveria. Eu não entendi exatamente qual foi a pergunta que ele disse que não teve resposta, mas... Eu também não entendi aqui. Não, a eficácia das duas aí. a gente comentou. A da Oxford é maior. Não posso dizer que haja eficácia para o grupo de idosos na da Coronavac, porque o número de pacientes é pequeno e não mostrou significância estatística. Explica aí pra gente, Hudson, que a gente esclarece aqui na volta do intervalo qual foi aí. Também não entendi. Pede para ele perguntar de novo, mas claramente aí. O Renier Luiz Martins. Boa noite, bancada. Já vai voltar? Já voltamos agora, hein? Já estamos ao vivo de novo aqui pela 98 FM, são 6h59. Estávamos aqui debatendo no intervalo com a turma do YouTube aqui, respondendo algumas perguntas. Eu já vou voltar com a pergunta do YouTube. O Renier Luiz Martins Mendes. Boa noite, bancada. Qual a opinião da doutora quanto ao retorno ou não das aulas presenciais nas instituições de ensino em geral? Deve voltar às aulas, doutora? Está seguro? Olha, a gente ainda não tem essa resposta. Tudo vai depender, independente da vacina, do número do R, né? Lembra do R, daquele número que é quantas vezes eu tenho acima daquele valor 1, 0,8, 1,2 de uma pessoa ser capaz de transmitir e infectar outras. Transmissividade que chama essa? É, o número de transmissibilidade. E essa questão ainda está em aberto, mas a princípio, para o que a gente vem observando, Natal não apresentou com toda essa questão das festas, final de ano, libera ou não libera, a faixa de ocupação dos hospitais, que é o termômetro mais importante para a gente ver essa questão da transmissibilidade, da sobrecarga dos serviços de saúde e dessa questão de impedir ou não que a gente leve a nossa vida, né, de fato, como deveria ser, ou enfim, eu não gosto desse termo novo normal, vai depender desse valor de R, mas a princípio não há nenhuma modificação. Não se pode esperar também que depois de fazer uma vacina que se permita, até porque não é com a dose única que a gente vai gerar anticorpos. E isso é indiscutível. É uma questão mesmo de epidemiologia. Você analisa quanto número novos de casos eu tenho, a sobrecarga dos serviços de saúde, se a escola tem os protocolos de segurança, o sistema híbrido e o profissional que teoricamente não é do grupo de risco pode atentar com os protocolos, não haveria nenhum problema. Doutora Roberta Lacerda, que é do Giselda Trigueiro, mas também do Onofre Lopes, né? Minha pergunta é o seguinte: há como se comparar estudos com medicamentos de ataque precoce até agora realizados com os realizados para a vacina? Não entendi. Há um paralelo, por exemplo, o que foi realizado cientificamente com medicamento de uso precoce para a Covid-19, como comparado
com o que segue no rito de vacina? Eu acho que a pergunta está havendo a mesma preocupação com o estudo acerca da vacina que houve com os estudos acerca de medicamentos precoces? Em relação a essa discussão que a gente teve de ciência e rigor científico, exigir as evidências, a gente é muito mais sabatinado a responder sobre os estudos relacionados à justificativa sobre tratamento precoce, e que muitos já demonstraram o valor de P de significância estatística, como a da ivermectina, em pacientes internados no Irã. Eles viram que paciente internado, mesmo com uma forma moderada, recebendo uma dose dobrada de ivermectina para o peso, ele apresentava redução de mortalidade, redução de carga viral, redução de sintoma e de necessidade de oxigênio. Então, já existem esses estudos, mas, como eu comentei, um número de pacientes pequeno. É preciso ampliar para ter uma maior significância, uma melhor análise. Mas naquela discussão de risco-benefício e autonomia médica, o médico vai optar pelo que ele achar que deve ser indicado ou não. Exemplo, agora, recentemente ontem, dia 25, 23, a OMS lançou mão de atualizar o seu guideline terapêutico para Covid. Só com um atraso de 10 meses em relação aos estudos de anticoagulante. Porque desde abril a gente sabe, estudos da doutora... me esqueci agora, Neri, eu acho que o sobrenome dela é esse, mas é uma médica intensivista da faculdade lá de São Paulo, e que já mostrava, a exemplo dos estudos de necrópsia, que havia uma formação de trombo microvascular, microscópico, que a gente não consegue detectar em tomografias, angiotomografias, nem ultrassom Doppler, e que o paciente morria de fato por essa embolia em pequenos vasos, e que o anticoagulante tem atividade não só anti-inflamatória, diminuindo a inflamação dos vasos, mas também diminuindo a formação dos trombos, e ele engana os SARS-CoV. A heparina de baixo peso molecular, que foi estudada em abril, ela tem um radical chamado heparansulfato, que ele se mimetiza com o nosso glicosaminoglicano, que é um componente da nossa membrana celular. Então é como se eu fizesse uma camuflagem do vírus, porque ela vai ligar como chave fechadura com a proteína spike do vírus, encobrir ele e opsonizar, é o termo que a gente usa como médico, mas blinda o vírus e impede que ele penetre nas células. Então ela tem ação de uso, sim, na fase inflamatória, com essa eficácia de reduzir mortalidade, reduzir formação de trombos, e infelizmente a OMS veio bem atrasada. Doutora, o que a senhora tem a dizer para as pessoas, para os veículos de comunicação, para os especialistas, então, os cientistas, que continuam batendo na tecla de que tratamento precoce não funciona e que é tudo uma enganação? O que a senhora tem a dizer para essas pessoas que repetem isso incessantemente, né? Eu não sei se foi Einstein que disse, né, que não se deve... Loucura é tentar atingir objetivos diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Mas eu acredito que tudo na medicina enfim, a gente aprende com a experiência clínica, aquilo que a gente comentou, a gente respeita a autonomia, a opinião dos colegas, mas é preciso ter humildade para olhar os artigos, é preciso ter, sim, um senso crítico para se despir de certas visões, e eu diria que, infelizmente, há muita gente que está se cegando, dividindo essa questão vacina, tratamento precoce, como o fla-flu de sempre desse país, da politização, da polarização, esquerda-direita. Quem defende vacina não pode defender tratamento precoce, quem defende tratamento precoce, novamente, isso é uma narrativa da mídia, infelizmente. A gente está vendo direto o pessoal bater em cima do tratamento precoce, dizendo que em Manaus foi feito tratamento precoce. Isso é mentira. Nós temos muitos relatos de colegas, hoje a internet facilita isso, nós não estamos mais reféns de uma única narrativa na TV aberta, enfim, na TV pela assinatura. A gente sabe que existia uma grande quantidade de prescrições de corticoide na primeira semana, que é proscrito, é contraindicado. A gente via anti-inflamatórios, ibuprofeno, diclofenaco sendo prescritos junto com antialérgicos, né, que necessariamente não causam nenhuma modificação na replicação do vírus nessa fase da primeira semana. Então isso foi um engodo, uma smoking gun, uma cortina de fumaça criada como narrativa para você tentar, mais uma vez, né, como eu disse, infelizmente tem um padrinho político aí que o presidente decidiu apoiar o grupo de médicos que mostrou a ele essa alternativa, e eu coloco novamente na balança aqui desses cientistas que estão aí levantando a bandeira de temos vacina, defendemos a ciência venceu,
bom amigo, você está aí com um P menor do que 0,05 e está abrindo mão da sua ciência em favor do benemérito da dúvida, o que é muito justo e completamente compreensível em meio a uma pandemia, porque eu quero uma vacina não para evitar que a pessoa se infecte, mas para evitar uma forma grave. Mas ainda essa informação de evitar a forma grave eu não tive numa das vacinas que estão sendo estudadas e que ainda não foi publicada. Eu volto a dizer, não podemos ter dois pesos e duas medidas. É uma questão de hipocrisia. É um paradoxo que aqui eu coloco em xeque. Como você pode defender vacinas que não têm estudos científicos comprovados com significância estatística e ser contra um tratamento para quem já está doente, que quer uma alternativa, sabendo que, no mínimo, como eu disse na Associação Médica, a gente está respeitando o princípio do primo non nocere, primeiro não causar dano. É a primeira razão de ser da medicina. Eu não vou causar dano com esses medicamentos que são sabidamente seguros, que causam reações adversas mínimas e que, necessariamente, o que não pode haver é jogar um medicamento para o paciente e dar as costas. Eu tenho que acompanhar esse meu paciente. As estratégias de saúde pública podem errar em termos de logística, de distribuição, mas o que falha muitas das vezes não é o tratamento precoce, é a falta do acompanhamento médico. Eu não posso simplesmente dizer a você, com qualquer doença, hipertensão, diabetes, Covid, toma esse remédio e tchau, beijo, não me liga. Não, é acompanhamento diário, com planilha, sinal vital. Me diga sua saturação, como está a sua frequência, o que é que você conseguiu fazer hoje, comeu melhor, teve febre, não teve, teve calafrio. Então é isso que eu questiono, muitos colegas que prescrevem questionam, porque nós estamos vendo na observação clínica, na prática, muito resultado favorável, muitas mortes evitáveis, muitos internamentos evitáveis. Então por que eu não vou fazer um tratamento que numa revista científica demonstrou com 75% redução de internação hospitalar com uso de ivermectina em paciente internado, redução de necessidade de oxigênio. Esse estudo agora do Chacó, que, voltando à entrevista de ontem, quando eu comentei do Lancet Gate, quem soprou no The Guardian que a coisa estava errada foi o Chacó. Ele estuda muito ivermectina, estava fazendo estudos para malária, inclusive, na África, para prevenção da malária com ivermectina, e disse lá para o The Guardian, olha, esses estudos não estão batendo, vamos pesquisar o que é que está havendo aí, enfim. E aí ele coloca esse estudo de Navarra, que tem aí uma significância estatística que é baixa, foi um P de 0,2, então é um estudo pequeno, 96 pacientes, mas que mostrou claramente redução de sintoma, e a gente vê isso na prática, quem toma ivermectina, quem toma hidroxicloroquina, tem resposta mais rápida de resolução dos sintomas. O paciente tem menos calafrio, menos adinamia, menos moleza no corpo, de uma forma geral. Então, eles respondem melhor a uma associação ivermectina e hidroxicloroquina na primeira semana do que outras, como ivermectina com azitromicina. Então, o médico ele tem que analisar não só a plausibilidade biológica, que já foi mostrado, como eu comentei, que cai a carga viral em 100 mil cópias e já é prego batido em ponta virada que a forma grave tem altas cargas virais. Isso já é sabido de qualquer doença. A gente tem mais infecção quando tem mais bactéria, quando tem mais vírus, quando tem mais infestação por vermes. Doutora, Joselito Júnior, bem rapidinho essa resposta, imagino. Quem tem sinusite é considerado da faixa de doenças crônicas? Não. Sinusite não é doença crônica, hein, Joselito? Doutora Roberta, eu estou vendo aqui o mapa da coronavírus em Natal e no mês de junho tinha 340 casos dia. Aí eu vou andar aqui um pouquinho para frente, em julho reduziu para 147. Aí no mês 8 reduziu para 67 dias. Aí no mês 9, 48 dias, foi se mantendo estável. O mês 10, mês 11 começou a subir, 69, aí veio o mês 11, 111, depois voltou a ir caindo, e aí a gente está aí com a média de casos aí 24 de janeiro, 10 novos casos dia. O não impacto na rede hospitalar é atribuído ao tratamento precoce que as pessoas estão fazendo, ou ao menor sintoma que a pessoa está sentindo, já começa o ataque com esses medicamentos? É multifatorial, eu diria.
tudo na epidemiologia são diversos fatores. A gente comentou aqui das medidas farmacológicas, não farmacológicas, preventivas. Certo. E isso eu gostaria de frisar. Se eu não posso garantir com nenhuma vacina hoje de redução de transmissibilidade, que ainda não houve tempo e deveria ser acompanhado um número de pacientes muito maior por muito mais tempo para dizer que eu tomando vou reduzir a carga do vírus e assim vou transmitir menos, não se pode dizer isso com profilaxia. Profilaxia, a gente entende como tétano, como HIV. Se eu faço um acidente agora nesse prego enferrujado e estou com minha vacina atrasada, quanto antes eu tomar a vacina, e se necessário até com soro, com a imunoglobulina pronta, eu evito que aquele inóculo da provável bactéria do tétano que veio nesse prego enferrujado cause tétano em mim. Da mesma forma, uma relação desprotegida com um paciente que tem uma relação sexual desprotegida, seja ela consentida ou não, em menos de 72 horas, se eu tomar o conjunto de medicamentos antirretrovirais, eu impeço a replicação do vírus dentro do meu corpo e não me infecto. E isso foi provado em estudos de profilaxia com a ivermectina e com hidroxicloroquina. Eu provo com artigos que tem lá. Baudelaire é uma outra fraude metodológica, um artigo de um canadense com um estudo americano-canadense, mostrando que de acompanhamento entre 3, 5 e 7 dias, ele dava hidroxicloroquina e esperava para ver se o paciente ia ter redução da carga viral e ou não apresentar sintomas. Só que ele fez uma mágica estatística, porque os matemáticos dizem que a estatística é a arte de você torturar os números até eles dizerem o que você quer. E ele fez isso. Ele colocou na sua conclusão que, analisada até o 7º dia, a hidroxicloroquina não reduzia de forma significativa, com P e significância, a evolução para a infecção COVID, que é o PCR positivo, mas ele esqueceu de dizer que na análise de subgrupo até o 3º dia, o P era com significância estatística, que é o que nós batemos na tecla. A gente cansa de dar essa orientação a você, que se descobriu com sintoma e está morando com alguém de casa do grupo de risco, orientando essa pessoa do grupo de risco tomar por 3 dias consecutivos uma dose de ivermectina e evitando com as medidas não farmacológicas de distanciamento, de máscara, também diminuir o inóculo. Isso é racional, porque ontem, até antes de setembro, eu só poderia dizer isso como uma teoria baseada no que a gente vinha estudando nos estudos in vitro. Mas hoje eu tenho esses estudos humanos comprovando com carga viral, com PCR, que há uma redução de 100 milhões de cópias em humanos, utilizando hidroxicloroquina, utilizando ivermectina, até 3 dias após o contato, que é o que a gente chama de profilaxia pós-exposição. E se você for perguntar, na minha experiência clínica, eu acompanhei diversos surtos familiares em que uma única pessoa adoecia, as outras que eram do grupo de risco faziam essa profilaxia por 3 dias, mesmo morando na mesma casa, e não desenvolviam a doença. Isso faziam PCR. Isso aconteceu faziam no meu lado. PCR também de controle. Muitos testemunhos desse, E eu nesse posso sentido. dar a prova disso biomolecular. Recentemente, a Nature lançou um artigo mostrando uma análise de sílica com a inteligência artificial, mostrando uma polimerização que a ivermectina cria uma ponte impedindo a entrada da proteína spike com o receptor ACE2. Então tá lá a prova. É só procurar da Nature esse artigo. E aí tem outros, tantos, que existe, por exemplo, uma protease, que é uma proteína que quebra um pedacinho do vírus, porque quando a proteína spike se liga com o receptor ACE2, tem que haver uma protease que gire para ele poder penetrar. Essa protease é inibida pela ivermectina, é a TMPRSS2, e ela está presente, sabe onde? Principalmente nos alvéolos pulmonares. Porque já tem estudo do Chacó de outubro mostrando ivermectina nasal em ratos, em hamster, também no Instituto Pasteur, que ele se acumula 10 a 100 vezes mais no tecido pulmonar do que no sangue. E isso ninguém diz, não existe nenhuma narrativa na mídia comentando e festejando como com vacina, que nós temos medicamentos farmacologicamente aceitáveis. Eu comento aqui mais uma fraude de narrativa que foi o estudo de Cali, da Austrália, do grupo Monash, que mostrou pela primeira vez que a ivermectina in vitro conseguia em 48 horas reduzir a carga viral do SARS-CoV-2. E qual foi a nossa sequência de fatos? Um outro artigo questionando que para atingir essa dose em vivo era necessário tomar uma dose 500 vezes muito maior para que no sangue esse conteúdo de ivermectina agisse.
balela, falácia. Por quê? Um medicamento não age só dentro do sangue. A gente conhece isso de antibiótico. Ele tem biodisponibilidade farmacocinética, ele se distribui pelo rim, pelo fígado, pelos músculos. E a ivermectina, ela se concentra no tecido adiposo e vai se multiplicando e se concentrando no tecido pulmonar. Foi visto isso nesses ratos, foi visto isso nos hamsters e no Instituto Pasteur, instituto que descobriu com o Gallup o vírus do HIV. Não estou falando aqui nenhum tipo de fraude, de estudo observacional, não. São estudos biomoleculares. Tem mais perguntas do YouTube aqui, já estamos nos últimos minutinhos do Repórter 98. A Luciana Maia perguntando se o uso em excesso da ivermectina e com frequência pode causar doença hepática. Até água em excesso faz mal. A gente deve ter cuidado com a automedicação. A indicação, seja de profilaxia pós-exposição ou de uma profilaxia recorrente, é para grupos de risco. Então, eu não posso ficar tomando indefinidamente medicamento sem acompanhamento médico, ainda que seja profilático, ainda que seja teórico, ainda que tenha uso e uma resposta em estudos clínicos e laboratoriais. A gente tem que entender que é preciso dosar, mas em nenhum paciente dos nossos foi visto isso. Ele é contraindicado em pacientes menores de 5 anos, com menos de 15 quilos, gestantes, nutrizes, lactantes, e também quem tem cirrose Child BC, que é quando a gente analisa proteína, albumina, bilirrubina, transaminases, que são as enzimas do fígado, e sabe que aquele paciente não pode. Outra coisa importante, nenhum paciente que tem uma doença neurológica aguda pode usar, porque eu lembro que a glicoproteína P, que está presente na barreira do cérebro, entre o cérebro e o sangue, ela tem uma maior afinidade à ivermectina. Então, eu não posso fazer em pacientes que apresentam sintomatologia neurológica aguda. E isso já foi descrito, eu comentei ontem que ela era uma droga que estava na lista de medicamentos essenciais da OMS, e só tem uma descrição de evento grave, que é exatamente em pacientes que tinham essa cegueira dos rios, que é essa doença que a gente comentou que dizimava muitas pessoas, cegava as pessoas na África, e que ela poderia, em alguns pacientes que tinham a larva dentro da retina, do globo ocular, pela grande mortalidade do verme, ele liberar toxinas, mas não pela toxicidade da ivermectina. Essa foi outra falácia que foi muito divulgada nos meios de comunicação e que não foi bem explicada. É o que eu estou comentando. A informação deturpada, ela é o inimigo maior do SARS-CoV-2. Ninguém que defenda não, que eu não gosto dessa palavra, mas que entenda, estude tratamento precoce é contra a vacina. A gente tem o direito de criticar a postura paradoxal e hipócrita de muitos que defendem ciência, que exigem o pedágio do artigo científico, do ensaio clínico randomizado, com a significância estatística publicada pela revista científica de melhor fator de impacto para tratamento precoce. Para uma pessoa que está ali, que pode evoluir grave, ela não pode mais escolher a vacina. Ela pode escolher até de uma forma mais tardia, mas durante a doença aguda, é ela e um provável tubo, se for do grupo de risco, e se eu tenho 75% de chance de evitar que ela evolua, ela tem sim uma razão de ser. Mas é preciso que a gente tenha estratégias de saúde pública para indicar isso e ter um acompanhamento médico com equipe multidisciplinar. A capilaridade das unidades básicas permite isso. O Romualdo Silva, essa pergunta aqui, Mulatinho vai achar importante. Doutor, após tomar vacina, fica proibida a bebida alcoólica? Quanto tempo? Não há isso na bula, mas é um bom senso que a gente utiliza aqui. O fígado vai ter que escolher, enfim, é uma questão que não tem. Né? Não há nenhuma indicação de você fazer isso. Então pode beber. Não é. Cada um faz por sua conta e risco. Não é melhor você conversar com o seu médico, não? Antes? Não, para Mulatinho, porque não é minha dúvida, não. E do Romualdo aqui, doutora, que mandou pergunta. Voltando aqui ao tema que muito me interessa. Esse impacto do tratamento precoce, essa metodologia que foi adotada no nosso mapa brasileiro, quem ficou fora da curva, além de Natal, que adotou esse método? Porto Feliz é uma cidade do interior de São Paulo. Um prefeito, ele também instituiu logo de início essa indicação. Nós vamos ver agora uma modificação importante em Porto Alegre, que com a mudança política e uma visão que notadamente era contra essa estratégia, agora o outro prefeito entendeu que tinha essa outra. É estratégia combinada, gente. É
lembrar, assim, de Segunda Guerra, Guerra Mundial, que você tem todas as armas disponíveis. Por que essa dificuldade tão grande de baixar a guarda, de dar o benemérito da dúvida? É isso que eu estou dizendo. Se eu estou dando o beneplácito da dúvida à vacina, que é, sim, viável, ninguém pode se apegar a esse P-valor estatístico se o mais importante está ali, que é salvar vidas. A vacina é, de fato, com saneamento básico, as principais medidas que modificaram a mortalidade e doença infecciosa no mundo. Então a gente tem que investir nelas, tem que acreditar que vai ser sim uma estratégia importante, pode não ser a ideal, mas é a que nós temos. Mas eu não posso ter um discurso desse, divergente, contraditório, paradoxal. Isso não é honesto. Mandar registrar aqui muitas mensagens, viu, doutora? Muitas mensagens meio de parabéns. Infelizmente não vai dar para ler todas. Também teve algumas críticas aqui, é verdade, mas as positivas aqui atropelaram, né? Muita gente aqui, o doutor Matson Vidal, identifiquei aqui, o doutor Matson Vidal, que é médico, né? Super conhecido aqui na cidade, mandando também os parabéns pela excelente entrevista, o Joselito Júnior também dando parabéns aqui, muita gente parabenizando, elogiando o desempenho da doutora e desejando até que tenha muita saúde, viu, doutora, para poder cuidar de muita gente ainda que venha ter qualquer problema. A gente entende e recebe todas as críticas positivas e negativas. Ninguém está aqui para fazer apologia, como eu comentei, com nenhum medicamento, mas a gente quer estratégias que se somem. Por que só investir em pesquisa de medicamento caro? Vou dar um exemplo. O Japão está desenvolvendo pesquisa com Camostat, um anticorpo monoclonal que atua contra a interleucina 6, que é a principal mensageiro biológico que as células liberam nessa tempestade inflamatória da fase grave do Covid, e que ele teoricamente teria uma atividade reduzindo ela. Mas os estudos iranianos mostraram que outro medicamento, a bromexina, um xarope barato, de fácil acesso, tem uma ação também anti-interleucina. Então, por que não? Essas pessoas não estão verdadeiramente dedicando o seu tempo, que é predominantemente de pesquisa, para isso. Porque só olhar para anticorpo monoclonal, melatonina, outros medicamentos caros. Tem mais uma pergunta. Tem um minutinho. Vou fazer uma pergunta polêmica. No limite já do tempo. Cuidado, não me deixe na berlinda. Calma, até porque o tempo é curto. Devido a todo esse posicionamento que a gente viu aí de torcida, digamos assim, 2 pesos, 2 medidas. Que é o erro, né? A gente comentou isso aqui. Isso, é possível que as Big Pharmas, que a gente diz assim, essas grandes fabricantes de medicamentos, tenham patrocinado a perseguição contra os medicamentos de uso precoce? Tem um minutinho. Não tenho esse posicionamento de fazer essa extrapolação. O que eu posso dizer é que, dada a mudança geopolítica de alguns padrinhos terem saído do cenário político, nós vamos ver uma enxurrada de artigos aí com muito mais liberdade para pensar e estudar medicamentos que antes talvez fosse uma heresia se estudar, porque o discurso era só investir em vacina, lockdown e tratamento internado. O tratamento internado já está bem claro o que é para ser feito, com respaldo e evidência 1A, como a gente já comentou. A grande estratégia agora é somar esforços e realmente fazer de prevenção com vacina e, por que não, prevenção com profilaxia pós-exposição. Se isso é factível em outras doenças, por que não seria com essa? O Tamiflu, por exemplo, se vocês não sabem, o medicamento que é mais prescrito para o H1N1, que é o influenza, é evidência C. Então, como você pode defender o uso de medicamentos C? É verdade. Então, doutora Roberta Lacerda, infectologista do Giselda Trigueiro e do Onofre Lopes, obrigado pela entrevista mais uma vez, viu? Seja sempre bem-vindo aqui no Repórter 98, doutora. Obrigada e boa noite. Boa noite, Cristiano Medeiros, Alexandre Mulatinho, Ed Oliveira. Até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado, doutora Roberta, mais uma vez. É isso aí, até a próxima. Obrigado, doutora Roberta Lacerda, por ter jogado luz e melhorar o nosso entendimento para esse debate que ainda vai ser longo, e que é o nosso ouvinte, nosso telespectador do YouTube também possa separar